Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui com mais uma oportunidade para vos deixar uma palavra da parte do Senhor, uma palavra poderosa, que com certeza pode sim mudar as nossas vidas, nos abençoar, como o Senhor nos diz e nos ensina, com toda a sorte de bênção, amém? A palavra desta tarde, finalzinho de tarde para entrar à noite, Romanos capítulo 1 e o versículo é o 16, que diz desta maneira, aleluia, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia. O Evangelho, meus amados irmãos, é motivo de alegria, de regozijo, de esperança. Porque o Evangelho revela os planos de Deus para a vida daquele homem, daquela mulher que crê e que se entrega a Ele. O Evangelho vem nos convidando em Cristo Jesus para uma eternidade com Deus. Vem nos ensinando o qual caminho trilhar. Lembra de João capítulo 14? Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Ele diz, mostra-nos o Pai que basta, né? Jesus diz, eu estou contigo há tanto tempo e você não sabe, Filipe? Eu e o Pai somos um, né? Siga o caminho. Que caminho? Não sei, não sabemos, não conhecemos. Eu sou o caminho. Então o Evangelho vai ensinar o caminho da eternidade, o caminho da paz com Deus, o caminho, sabe, para agradar ao Senhor. O Evangelho vai nos ensinar como exercer autoridade no nome de Jesus Cristo. O Evangelho vai manifestar pelo meio do Espírito Santo o poder de Deus, por meio dos dons espirituais. O Evangelho vai ensinar você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, ver o céu aberto e receber as promessas de Deus. O Evangelho é glorioso, é o poder de Deus. É no Evangelho que nós ouvimos quando Jesus diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Muitas das vezes alguns dizem, olha, eu leio e não entendo o Evangelho, eu leio a Sagrada Escritura, né, as demais escrituras, os profetas, e eu não entendo. Amado, se mencionarmos aqui uma palavra profética, né, uma palavra que vem tratar do futuro, é difícil de interpretar. Uma palavra escatológica, é difícil de interpretar. Mas os mandamentos não é difícil interpretar. Os mandamentos é muito simples. O primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Isso é, colocando Deus em primeiro lugar, como está em Mateus capítulo 6. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vai ser acrescentado. Então não é difícil entender isso. Não é difícil entender quando o Senhor diz, olha, se você não perdoar alguém que te magoou, te feriu, alguém que te prejudicou, alguém que tirou algo que é teu, se você não perdoar essa pessoa, você também não vai ser perdoado. Tá, é difícil? Não é difícil, essa palavra é muito fácil. Não é difícil entender quando ele diz, olha, não adulterarás, não praticarás fornicação. Não é para se prostituir, é muito simples. É muito simples. Quando a palavra de Deus diz, olha, pague o mal com o bem, é muito simples entender. Olha, ame o teu inimigo, é simples entender. Então, o que é difícil? Difícil, né? Não é entender. Difícil é aceitar as verdades de Deus e ter a sua vida transformada. Porque quando nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho de Deus e aceitamos esse Evangelho para a nossa vida, fazendo desse Evangelho, que é um único, uma regra de fé e prática, o que ocorre? O cumprimento da Sagrada Escritura que está em 1 Coríntios 6, quando diz assim, aquele que se une com Deus se torna um espírito com Deus. Então agora eu li o Evangelho, eu criei no Evangelho,
Eu declarei com a minha boca, Deus é santo, é verdade, Ele está certo. Eu estou errado, eu preciso de uma mudança. E aí quando esse pensamento vem, eu aplico as minhas forças para buscar e alcançar essa mudança. Isso significa que agora eu estou me convertendo. Agora eu estou alcançando a graça de Deus. Agora eu estou passando por uma transformação. Agora Deus está me preparando para receber tudo aquilo que Ele projetou para aqueles que o amam. Meu amado. Então, difícil não é entender o Evangelho, difícil não é entender a Sagrada Escritura, difícil é aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque antes de Deus nos oferecer o reino eterno, Ele pede que venhamos nascer de novo. Olha o Evangelho nos ensinando. É o poder de Deus, porque Ele vai nos transformar. Olha o que o Evangelho diz. Jesus, em João 14, ele diz o seguinte, olha, versículo 16, eu vou para o Pai. Não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele está em vós. Ele habitará em vós, até a consumação, para sempre, tá? E Ele vai vos ensinar a respeito do juízo, da verdade e da justiça. O Evangelho nos ensina isso. Quando eu tenho essa consciência, eu desejo esse Espírito. Então eu clamo a Deus, Senhor, dai-me do teu Espírito. Como também está escrito, que aquele que pede, né? Olha o que Jesus fala. Vós que sois mau, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele vos dará o Espírito Santo, sem medida, a quem? Aquele que clamar. Então, eu entendendo isso, eu vou começar a clamar. Olha o que o Evangelho diz mais. Que se alguém tem o Espírito Santo, essa pessoa é de Deus. E se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é de Deus. Se a pessoa tem o Espírito Santo, essa pessoa vai herdar a salvação eterna. Mas se essa pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai ser rejeitada por Deus naquele dia. Romanos, capítulo 8, versículo 9, fala sobre isso. Tá? Ensina exatamente o que foi dito aqui. E Jesus disse, olha, o mundo não pode receber, porque o mundo não quer abrir mão da sua apologia, dos seus conceitos, dos seus prazeres. O mundo não quer abrir mão. Então, quando vem o Evangelho para alguns, essa pessoa rejeita o Evangelho. Porque o Evangelho vem dizendo assim, quando Deus une um casal, é para sempre. Se o marido deixar a esposa e ela casar de novo, o marido fez com que ela praticasse o adultério. Se o marido deixa a esposa e casa com outra, ele pratica o adultério. Então, quando a pessoa ouve esse Evangelho, ele não suporta isso. Ele não quer abrir mão dos seus pensamentos para andar nos pensamentos de Deus, ainda que esteja escrito. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos. Porque vocês estão na terra, são terreno. Seus pensamentos são baixos, seus caminhos são baixos. Mas os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são altos, são eternos. Então, o Evangelho vem. O Evangelho é o poder de Deus porque ele vai convencer a pessoa a mudar. Aquele que é adúltero não vai mais adulterar. Aquele que praticava fornicação já não vai mais praticar fornicação. Aquele que vivia no mundo do homossexualismo vai abandonar. Lesbianismo vai abandonar. Aquele que vivia no roubo vai abandonar. Então, o abandono do pecado é o que foi dito já nesse vídeo e que está em João capítulo 3. É o novo nascimento. Quando deixamos de pecar e começamos a praticar o Evangelho, significa agora que estamos buscando uma santificação e vivendo uma santificação que agrada a Deus, abandonando todo o pecado. Quando a palavra de Deus diz que Jesus se manifestou, Tito fala isso, sabe? Tito diz que a misericórdia, a graça, o amor de Deus se manifestou a todos os homens, nos ensinando a abandonar toda impiedade. Então, o Evangelho é o poder porque ele vai nos conscientizar do que é certo e do que é errado.
E quando eu escolho o que é certo, eu agora sou conhecido no reino de Deus como um filho de Deus, porque eu escolhi andar com Deus. Mas aquele que escolhe o que é errado, mesmo sabendo o que é certo, ele está apostatando da fé. Ele está abandonando a Deus. Ele está virando as costas para Deus. Para este, temos uma passagem que diz lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 6 também, né? Mas propriamente Hebreus capítulo 6. 2 Coríntios 6 diz que Deus nos socorreu em tempo aceitável. Então ele diz, olha, aceite Deus agora. E em Hebreus 6 diz assim, que aquele que foi iluminado e sabe a verdade e que abandona a verdade, não tem mais esperança. Ele não quer a verdade. Como também em próprios Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, diz que não resta mais esperança para aquele que conhece a verdade e escolhe o engano. Então, a igreja de Deus que conhece a verdade pelo Evangelho tem a oportunidade de receber a presença de Deus, salvação de Deus em Cristo, dons espirituais, autoridade em nome de Jesus. Autoridade é muito importante. Lembra de Atos? Quando os filhos de Sevas, um sacerdote judeu, foi expulsar um demônio, 7 homens foi expulsar um demônio, o demônio olhou para eles e disse, olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então ele reconheceu, o mundo espiritual reconhecia Paulo como homem de Deus, por conta disso Paulo expulsava os demônios. Mas os filhos de Sevas não eram reconhecidos no mundo espiritual. Então foram agredidos pelo demônio, o endemoniado. Saíram correndo, feridos, e alguns nus, porque o demônio se apoderou deles e bateu, rasgou suas vestes e tudo mais. Então é importante. E a igreja verdadeira é o crente comprometido com Deus, com o reino de Deus, que vai exercer essa autoridade. Então é muito importante você chegar e ler a palavra e aceitar essa palavra. Ah, mas eu não entendo. Entendemos sim. Pague o mal com o bem. É muito fácil entender. O que o homem plantar, ele vai colher. É muito fácil entender essas coisas. Ide e praticai fruto de arrependimento. Sabemos muito bem do que se trata isso. De continuarmos vivendo longe do pecado, arrependido pelo que já fizemos de errado, mudando os nossos conceitos, servindo a Deus de verdade, amando os irmãos, abençoando os irmãos, amando os cultos, amando a palavra de Deus, desejando intensamente a presença do Senhor. Claro que sabemos. Sabemos muito bem. Então, meus amados, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, tomemos uma posição. O Evangelho é maravilhoso. Revela um Cristo amoroso, capaz de subir na cruz do Calvário para nos tirar o pecado. O Evangelho é tremendo porque revela um Deus todo-poderoso que abomina o pecado, que amou o pecador e deu a vida do próprio Filho para purificar o pecador, para tomar para si aqueles que se arrependem e aqueles que o buscam. Grandes experiências viveram homens de Deus no passado por optar em seguir o Senhor, por optar em amar a Deus e abandonar o pecado. Todos aqueles que decidem amar a Deus e abandonar o pecado e seguir as instruções de Deus por meio do Evangelho, esses verão a glória de Deus. E não vão ser enganados. Nós estamos vendo aí que muitas pessoas estão entrando, sabe, debatendo algumas situações, e a gente vê, meu Deus, se conhecesse realmente a Deus, nem pensaria isso. Uma questão para estar finalizando aqui. Ao vírus da Covid-19, meus amados irmãos, alguns dizem, mas Deus manda embora, Deus mandou esse vírus. Esse vírus não vai abater ninguém que tema a Deus. A palavra de Deus diz que a maldição, ela tem o endereço certo, é a casa do ímpio. E a bênção também tem o endereço certo, que é a casa do justo. Mas se porventura um justo for acometido, é porque Deus assim quis, como Davi disse.
Quando perguntaram a Davi, onde está Deus? Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Agora, o que Deus espera? Que a igreja seja corajosa. O que Deus espera? Que a igreja tome uma posição. O que Deus espera? Que a igreja lamente, chore por aqueles que não querem aceitar a verdade. O que Deus espera da igreja? Está lá. Deuteronômio, quando o profeta diz, ó Israel, o que Deus pede de ti? Que ame ao Senhor, que sirva ao Senhor, que se santifique para Deus, que faça a obra de Deus. E é exatamente a mesma coisa que Deus espera da igreja. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus abençoe a tua casa. Não tenha medo, como está lá em Salmos 91. Não tenha medo de peste que assola ao meio-dia, tá? De mortandade. Não tenha medo, sabe, da assolação. Não tenha medo de nada, do terror, não tenha medo de nada. Por quê? Porque Deus te conhece. E Ele vai te colocar no alto retiro por amor do nome dEle. Então, fique em paz. Ah, mas o mal vem vindo. Pode vir o mal. Vai se, Deus é poderoso, vai se cumprir o que Ele diz. 1000 vai cair à tua direita, né? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, aliás. E nada vai te atingir. Somente com os teus olhos você vai ver. Quem vai cair, quem vai tombar? Aquele que quer realmente combater com Deus. Quem vai ser abençoado? Aquele que se rende a Deus. Se renda a Deus e seja você uma bênção em nome de Jesus. Amém? Não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, isso é, do gentio, dos goins, de pessoas de todas as nações. Aleluia! Que Deus te abençoe. Uma noite cheia da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo.